o Natal realmente tem alguma coisa, alguma relação com o nascimento de Jesus? Vamos ver isso hoje nessa manhã, meditando na palavra de Deus. Mas vamos já direto para a pergunta 1. Hoje eu vou procurar fazer um estudo com os irmãos de uma forma bem resumida, bem sucinta, para que o vídeo não se estenda, porque eu desejo que você compartilhe desse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Então, estamos programando um vídeo aí de, no máximo, 40 a 50 minutos. Então, já indo para a pergunta 1, nós vamos ter ali a seguinte questão. Jesus nasceu em dezembro? Então, dois fatos relevantes, e a Bíblia, nós cremos que ela contém a verdade, que ela contém a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus. Por isso, nós estaremos nesse estudo tendo como base fatos. Então, dois fatos relevantes que precisamos considerar nesta manhã para andarmos nesse estudo. Primeiro deles, conforme nós já lemos, Lucas capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 3, nos traz como fato relevante que Jesus nasceu em Belém, a cidade de Davi, a cidade da família do rei Davi. Então, conforme profecias, tendo como um dos profetas o profeta Miqueias, que profetizou sobre isso, que o Messias nasceria na cidade de Davi, seria da descendência de Davi, e Lucas fala sobre isso, trazendo como fato relevante que Jesus nasceu em Belém. Um segundo fato relevante a considerar o estudo dessa manhã é que havia pastores no campo cuidando dos seus rebanhos. Encontramos essa informação também de haver pastores no campo cuidando dos seus rebanhos. Então, dois fatos muito importantes, relevantes, que nós estaremos então tendo essas informações, meditando e aprendendo nessa manhã um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá, Luiz, para o primeiro gráfico dessa manhã. Nós temos aí, chegando para você na tela, uma harmonia entre dois calendários. O nosso calendário conhecido aqui por nós, que é o calendário gregoriano. Ali em verde você vai estar observando os meses já conhecidos por nós. Bem no centro da imagem ali temos ali janeiro, fevereiro, março, indo até dezembro. Os 12 meses do nosso calendário. E lá em cima você vai ter ali em vermelho do número 1 até o número 12, está em cima dos nomes do calendário hebraico, tendo ali como primeiro mês o mês de Nisan, ou ainda o mês de Abib, o primeiro mês do calendário hebraico, ele tem dois nomes, Nisan ou Abib. Encontramos essa informação na Bíblia. Seguindo ali então, na harmonia desses calendários, a forma que o calendário nosso, que utilizamos, está harmonizado com o calendário hebraico. Então, isso que esse gráfico representa. Depois, ali mais no centro, nós temos ali a ilustração do 1 até o 24, e você estará entendendo um pouco mais na sequência desse estudo o que significa ali aquela parte azul, que temos a numeração do 1 ao 24. Eu quero rapidamente compartilhar aqui alguns versos, apenas para nós termos como ponto de partida o primeiro mês do ano do calendário hebraico. Você pode estar conferindo a escritura lá em Êxodo capítulo 12, versículo 2. Êxodo capítulo 12, versículo 2. Anote aí na sua casa esse primeiro verso. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Capítulo 23, versículo 15, também de Êxodo. Êxodo 23, 15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerá pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado do mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, esses dois versos, Êxodo 12, 2,
comprovam que Deus estabelece um calendário para o seu povo e que Deus estabelece qual seria o primeiro mês do ano. E no versículo 15 do capítulo 23 traz como referência que o nome desse primeiro mês é Abib. Em Ester capítulo 3, o versículo 7, nós vamos ter uma outra informação. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então nós temos aqui, volta lá no calendário para mim, Luiz, por favor. Nós temos aqui essas informações. Primeiro mês do ano do calendário hebraico, Nisan ou Abib. E o último mês do ano do calendário hebraico, o 12º mês, que é o mês de Adar. Temos outras referências bíblicas sobre os demais meses do ano, mas por questão de tempo e por também não ser o assunto dessa manhã, não falaremos dos demais. Então temos aí na tela, para conhecimento, uma harmonia do nosso calendário com o calendário hebraico. Mas nós estamos falando sobre fatos relevantes. Os dois fatos relevantes eram: Jesus nasceu em Belém e haviam pastores com seus rebanhos no campo. Então fica aqui uma primeira reflexão. Se Jesus nasceu em dezembro, e dezembro nesse calendário hebraico ele corresponde ao mês de Quisleu, que é o 9º mês ali do calendário hebraico, você vai perceber ali que quando você olha para dezembro, ele vai estar entre o mês de Quisleu e também entre o mês de Tebete. Uma vez então que na harmonia desses calendários ali, os meses do ano, eles equivalem a metade de um mês do calendário hebraico com a metade do outro mês do calendário. Então, dezembro nós temos ali Quisleu e também Tebete, tá bom? Conforme a ilustração. Então, fica essa questão. Se Jesus nasceu em dezembro, a Bíblia traz alguma informação de como seria, né, o tempo, o clima, nesse mês, esse 9º mês do ano, que é o mês de Quisleu? Vamos ver essas informações? Luiz, traz para nós então a próxima tela, por favor. Isso, por favor. Então, Lucas, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, temos ali como fato relevante. Narra que pastores estavam no campo. Isto é uma prova determinante de que não era dezembro. Belém, que é o segundo fato relevante, Jesus nasceu em Belém, fica a cerca de 780 metros de altitude, na região montanhosa da Judéia. Em dezembro, a estação é inverno, com chuvas e muito frio. Os pastores nessa época teriam seus rebanhos recolhidos em abrigos e nunca nos campos. Conforme o diagrama comparativo dos calendários, dezembro corresponde ao mês de Quisleu, que é o 9º do calendário hebraico. Zacarias capítulo 7, versículo 1. Vamos abrir rapidamente lá, Luiz, por favor, só para trazermos essa confirmação que o mês de Quisleu, que corresponde no nosso calendário a dezembro, ele é o 9º do calendário hebraico. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Voltando lá à nossa leitura então. Conforme o diagrama comparativo dos calendários, dezembro corresponde ao mês de Quisleu, que é o 9º do calendário hebraico. Existem exemplos bíblicos que este mês é frio e chuvoso. Então, estamos seguindo aqui de dois fatos relevantes, que Jesus nasceu em Belém e que havia pastores no campo. Pela cultura do pastoreio de ovelhas, é improvável que ter ovelhas no campo durante um período, uma estação fria. As ovelhas iriam padecer com o frio,
os pastores iriam padecer também com o frio. Então é improvável, biblicamente, que Jesus tenha nascido em dezembro. Por Belém estar numa região montanhosa, uma cidade alta, uma cidade fria, uma região fria, durante o 9º mês do ano, que é Quisleu. Mas a Bíblia traz alguma informação de que realmente o 9º mês do ano, que é Quisleu, era um mês frio, gelado e chuvoso. Vamos ver então. Primeiro exemplo. Jeremias capítulo 36, o versículo 22. Jeremias capítulo 36, versículo 22. Ora, o rei, esse rei aqui é o rei Joaquim, estava sentado na casa de inverno, no 9º mês, e diante dele estava acesa um braseiro. Então, conforme Zacarias, no capítulo 7, versículo 1, já entendemos que o 9º mês se chama Quisleu. Temos aqui uma informação bíblica do tempo aqui do profeta Jeremias, dizendo que o rei Joaquim, né, por Quisleu ser um mês frio, este estava se abrigando, se escondendo do frio, na sua casa de inverno, sendo ele aquecido pelo braseiro aceso no 9º mês, que é o mês gelado, chuvoso de Quisleu. Mas esse não é o único exemplo. Temos ainda um segundo exemplo, que se encontra lá em Esdras, capítulo 10 e o versículo 9. Livro de Esdras, marca essa referência aí na sua casa, capítulo 10, versículo 9. Luiz, dá um retorno para mim aqui. Esdras, capítulo 10, versículo 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se juntaram em Jerusalém, do dia 20 do mês 9, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas e por causa das grandes chuvas. Ainda o versículo 13 desse mesmo capítulo. Porém o povo é muito, e, sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui fora. E não é isto a obra de um dia ou 2, pois somos muito os que transgredimos nestas coisas. Então nós temos aqui 2 informações sobre aquele fato relevante. Jesus nasceu em Belém, cidade montanhosa, cidade fria, durante o mês de Quisleu, que corresponde para nós dezembro. Trouxemos como informação o relato de Jeremias, comprovando que o 9º mês do ano é um mês frio. Trouxemos como informação o relato do livro de Esdras, comprovando que o 9º mês do ano é um mês frio. Então, podemos assim dizer, afirmar pela Bíblia que Jesus não nasceu em dezembro, porque seria improvável, durante uma estação fria, haver pastores no campo com as suas ovelhas. Nós vemos ali também, na leitura inicial, quando fizemos em Lucas, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20, que assim que os pastores ouviram os anjos anunciarem o nascimento de Jesus, que apressadamente eles foram até o local, até a manjedoura, para ver se tudo aquilo havia acontecido. Considerando uma região montanhosa, né, considerando chuvas e frio, sendo que durante o mês de Quisleu, que é dezembro, né, para nós aqui, né, mas nos países mais no extremo norte, dezembro ele é muito gelado. Eu quero mostrar aqui para os irmãos algumas fotos que nós encontramos na internet. Esse é um rebanho de ovelhas na região montanhosa de Belém. São fotos mais atuais, fotos mais dos nossos dias. Aí, volta um pouquinho, Luiz, ainda aquela imagem. Ali a imagem é de um mês ainda não chuvoso, ainda não um mês gelado, ainda não um mês de frio. E a próxima imagem nós temos aí
fotos da mesma região durante os meses de inverno. Mais uma próxima imagem ali. É uma imagem ali com a ilustração, com a placa da cidade de Belém, cobrida aí completamente pela neve. Então, imaginamos como seria complicado os pastores terem ovelhas no campo numa noite fria como essa. Seria inviável, seria impossível. Como seria complicado eles irem apressadamente visitar o Messias em condições como essa. Então a Bíblia traz de informação que é improvável que Jesus tenha nascido em dezembro. E agora algo para nós pensarmos. Lucas 2, do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre a convocação de César Augusto, imperador romano, para o recenseamento. Este exigia que todos os habitantes se dirigissem às suas cidades de origem, com o transporte precário na época, e intensa movimentação de pessoas viajando para diferentes lugares em dias de frio e chuva. Isso seria possível? Considerando o estado de Maria, grávida de 9 meses, e a distância cerca de 140 quilômetros de Nazaré, que era a cidade que eles residiam, até Belém, e o desnível que Nazaré tem, ou seja, eles teriam que subir uma montanha, subir um morro acima, porque Belém estava a 780 metros de altura. Seria possível José levar a sua esposa a Belém numa época de chuva e frio, talvez até neve? Irmãos, então, estes fatos relevantes que Lucas nos traz sobre a região montanhosa, a cidade que Jesus nasceu, os pastores do campo, as informações que encontramos acerca do mês de Quisleu, que corresponde ao mês de dezembro no nosso calendário. A Bíblia nos traz como informação que é improvável, por esses fatos relevantes, que Jesus tenha nascido em dezembro. Em Lucas capítulo 1, a leitura ali que a Bíblia nos traz de informação, do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25, nós temos ali que o sacerdote Zacarias, que era o pai de João, estava servindo a Deus no templo. E durante o seu serviço sacerdotal, um anjo do Senhor lhe aparece, dizendo que a sua esposa iria conceber, ou seja, dar à luz a um menino muito importante. Dar à luz a um menino que, conforme o profetizado, estaria então sendo um enviado da parte de Deus para estar pregando e falando das coisas do Senhor. E Zacarias, então, vendo aquela mensagem do anjo, ele indaga, ele questiona o anjo: como que isso pode acontecer, sendo eu e a minha esposa já de tenra idade? E o anjo falou: olha, Zacarias, como você duvidou da palavra que eu tenho lhe trazido, você ficará mudo. Então é um texto muito interessante que você pode estar lendo na sua casa. Por questão de tempo, eu não estarei lendo todos os versículos, mas eu quero trazer alguns versículos aqui que trazem como fato relevante para estarmos entendendo sobre o nascimento do Messias quando analisamos o nascimento de João. Então o primeiro versículo que eu gostaria que você se atentasse é o versículo 5 do capítulo 1 de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Por favor, Luiz, põe na tela para mim, e os irmãos que estão em casa podem estar abrindo a sua Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículo 5. E nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Versículo 8, por favor. Versículo 8.
Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Então, vamos entender o que é isso? O que é esse turno de Abias que Lucas traz como referência? Lucas está escrevendo que Zacarias era do turno de Abias. E conforme a ordem do turno, ele estava servindo ao Senhor no templo. Vamos entender o que é esse turno de Abias? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em primeiro livro de Crônicas, o capítulo 24 e o versículo 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Vamos ler primeiro o versículo primeiro ali, Luiz, só para a gente entender. Isso. Então, Crônicas 24, 1. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Agora sim o versículo 10. E a sétima ordem, Acós, e a oitava, Abias. Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Então a informação que Lucas traz para nós, que Zacarias servia ao Senhor no turno de Abias, o que quer dizer isso? No tempo do rei Davi, o rei Davi, convocando os sacerdotes, ele faz uma distribuição de turnos, a saber, 24 turnos, dividido pelas famílias dos sacerdotes, aonde eles deveriam prestar serviço ao Senhor no templo. Então, se percebe que para cada turno se correspondia o nome do principal dessa família e conforme gerações viriam, seria respeitada essa ordem de turno. Então entendemos que o turno de Abias, que era o turno a qual Zacarias estava servindo ao Senhor, conforme Lucas capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8, era o oitavo turno. A oitava ordem, que é a ordem de Abias. Então, informações de Lucas 1, 5 e 8 e Crônicas capítulo 24, versículo 10. Mostra para nós lá agora, Luiz, por favor, aquele segundo gráfico da harmonia dos calendários. Então, nós temos aí esse gráfico que você já viu na primeira tela e agora ele está sendo preenchido com mais informações. Estamos estudando desse fato relevante, que é o nascimento de João. Já vimos aqui em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, que Davi dividiu juntamente com os sacerdotes o serviço no templo em 24 turnos. E agora você vai entender aquela parte azul do gráfico, onde nós temos ali do 1 até o 24. Né, tendo na harmonia o nosso calendário e também o calendário hebraico. Então estão ali contidos os 24 turnos, sendo que cada mês do ano, no calendário hebraico, corresponde a 2 turnos. Então nós temos ali, para ficar mais fácil, o primeiro mês do ano do calendário hebraico, o mês de Nissan, ou Abib, é o mês que tem dois nomes. Nós temos ali 2 turnos sacerdotais. Seguindo ali, acompanhando, nós vamos encontrar ali o oitavo turno, que conforme nós lemos, que é o turno que Zacarias estava servindo a Deus no templo. Já entendemos, conforme a informação do próprio evangelista Lucas, como também de Crônicas, que o oitavo turno, né, que Zacarias estava servindo é o turno de Abias, e o oitavo turno, né, conforme o calendário hebraico, ele corresponde ao mês de Tamuz, e para o nosso calendário, ele corresponde à primeira quinzena do mês de julho. Então, mais embaixo no gráfico, onde você pode perceber, oitavo turno, Tamuz, oitavo turno no nosso calendário, o mês de julho. Para nós, julho é o 7º mês do ano,
para o calendário hebraico, Tammuz é o 4º mês do ano. Então nós temos como informação que Zacarias servia ao Senhor no 8º turno, conforme a ordem estabelecida por Davi e os sacerdotes. Temos agora que analisar o início da gravidez de Isabel. Vamos ler então Lucas capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25. Lucas 1, 23 ao 25. Sucedeu que, terminado os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, completando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, voltando lá ao gráfico, por favor. Então, a Bíblia nos traz como informação que Zacarias estava servindo ao Senhor no templo, no 8º turno, que corresponde ao 4º mês do ano do calendário hebraico e corresponde ao mês de julho no nosso calendário. Que ao retornar para casa, a sua esposa Isabel, ela concebe, ela fica grávida. E eu fico imaginando aqui, irmãos, uma vez que Zacarias já tinha recebido do anjo aquela informação que a sua mulher iria ficar grávida, que aquela criança iria ser gerada para cumprir um propósito de Deus, eu fico imaginando que Zacarias não perdeu muito tempo, e que talvez apressadamente, assim dizendo, foi ver se aquela profecia, aquilo que o anjo tinha lhe falado, iria realmente se cumprir. Então, a Bíblia traz de informação, os versículos que nós lemos, do 23 ao 25, que terminando aquele turno sacerdotal, ele retorna para sua casa e a sua mulher, então, concebe. E durante 5 meses, ela oculta sua gravidez e no 5º mês, ela se dá conta realmente de que tudo aquilo era verdadeiro, que tudo aquilo estava acontecendo, e ela engrandece e fala que o Senhor tira dela a sua vergonha. Uma vez que, conforme informação do próprio evangelista Lucas, Zacarias falando para o anjo que eles eram de tenra idade. Ou seja, de pessoas velhas que não tinham filhos. Então nós temos ali, conforme o gráfico, se nós vamos considerar o início da gravidez de Isabel, no final do mês de Tammuz, que corresponde para nós o mês de julho, a sua primeira parte do mês de julho, Isabel engravida. Tendo como a referência, aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no versículo 57 de Lucas 1. Versículo 57. Quando a informação bíblica nos fala: Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz, teve um filho. Isso, volta ao gráfico para nós. Então, cumprindo-se o tempo de uma gestação, de uma gravidez, Isabel então tem o seu filho. Volta para mim, por favor, Luiz, o gráfico. Então nós temos ali o início da gravidez de Isabel, após o 8º turno de Abias, que era o turno que Zacarias servia, contando então 9 meses, nós vamos contar ali então o mês de Abi, o mês de... Para mim está de ponta cabeça ali, mas é El, o mês de Etanim, de Bu, Quisleu, Tebete, Sebete, Adar, Nisan. Então nós temos ali o nascimento, né, de João Batista, versículo 57, que nós já lemos, a referência vai até o versículo 66, que essa gestação leva até o mês de Nisan, que é o primeiro mês do ano. Um mês importante para os judeus, porque é o mês onde se celebra a festa dos pães asmos, no dia 14, é o mês que se celebra a Páscoa, é o mês que traz nesses dois eventos, pães asmos e Páscoa, a
a questão da liberdade que eles tiveram do cativeiro no Egito. Então, um mês cheio de simbolismo. Então, João nasce neste mês como a Páscoa que sempre anunciou, sabemos isso, que anunciava o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito que viria, né? O enviado por Deus para pregar sobre a verdade do Messias, para preparar o caminho do Messias. Conforme o entendimento que estamos trazendo nessa manhã, nasceu também no mês de Nisan, o mês da Páscoa, o mês que anunciava o Messias, aquele que viria para anunciar o Messias, nasce também neste mês. Pode ser apenas uma coincidência? Ou será que é um fato bíblico? Podemos acreditar nisso? Eu não sei se você acredita, mas eu acredito. Vamos ler mais uma referência a partir do versículo 23 ali de Lucas. Lucas 1, do versículo 23 ao 31. Nós vamos voltar um pouquinho para nós entendermos um pouco mais. Lucas 1, do 23 ao 31. Lucas 1, do 23 ao 31. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, aqui está falando de Zacarias, voltou então para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. É uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Versículo 36 agora, por favor, Luiz. Versículo 36. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já é o 6º mês daquela que diziam ser estéril. Então, até aqui por enquanto. Então, o que nós temos? No 6º mês da gestação de Isabel. Essa leitura é uma leitura contínua. Então fala no versículo ali, no versículo 24, que por 5 meses Isabel ocultou a sua gravidez. E depois ela agradeceu a Deus, porque Deus lhe tirara a sua vergonha. No versículo 26, fala que o anjo, no 6º mês da gravidez de Isabel, e isso se comprova também no versículo 26 e no versículo 36, quando o anjo fala que Isabel estava de 6 meses. Então, no 6º mês da gravidez de Isabel, no 6º mês da gestação de João Batista, Maria, pelo poder de Deus, Maria concebe. No 6º mês. Então temos aqui um seguinte entendimento de que João Batista, que viria adiante do Senhor para preparar o caminho, era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. No 6º mês da gravidez de Isabel, Maria, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, concebe, fica grávida. No 6º mês da gravidez de Isabel. Então temos como fato, informação, que João Batista era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. Eu quero fazer ainda a leitura do versículo 39 ao 44, uma leitura muito interessante. Versículo 39 de Lucas, capítulo 1, ao versículo 44. E naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente
a região montanhosa da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Exclamou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Versículo 45 também. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Irmãos, olha que interessante. Após o anjo falar com Maria, que Isabel estava grávida, sendo ela velha, sendo já o 6º mês da sua gestação, após Maria falar para o anjo que se cumprisse, melhor dizendo, após Maria falar para Deus que se cumprisse nela a vontade do Senhor, ou seja, Maria agora cheia do Espírito Santo engravida, no 6º mês de gestação de Isabel, a Escritura fala que apressadamente ela corre para comprovar, para ver se Isabel realmente estava grávida. E chegando à casa de Isabel, Isabel fala com aquela saudação. Quando a criança ouve a voz de Maria, a criança se mexe no ventre por causa daquela saudação. E daí eu fui fazer, irmãos, uma pesquisa sobre o 6º mês de gestação de uma criança. Eu queria saber realmente se no 6º mês, como que é o comportamento da criança a partir do 6º mês de gestação. E o que eu encontrei nessa pesquisa, e você vai encontrar a mesma coisa. Que no 6º mês de gestação é justamente um mês onde a criança começa a se mexer mais dentro do ventre. Onde a mãe começa a sentir os movimentos da criança. Escuta agora, porque isso é muito interessante. Fala que no 6º mês a criança já é capaz de ouvir. É isso mesmo. No 6º mês a criança já é capaz de ouvir. Ela se mexe, mas ela também ouve. E é maravilhoso que essa informação que Lucas traz, que Isabel fala para Maria, a criança ouvindo a sua voz, ouvindo a sua saudação, ela se revirou dentro do meu ventre. Irmãos, hoje nós temos a ciência. Hoje nós temos ultrassom, hoje nós podemos ver o que acontece dentro do ventre. Hoje talvez seja comum saber como uma criança se mexe após o 6º mês. Hoje talvez seja comum saber como uma criança é capaz de ouvir a partir do 6º mês. Mas a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Esse fato aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Como eu posso não crer nesse livro? Como nós podemos deixar de acreditar neste livro? Esse livro é verdadeiro. Quando nós meditamos, e eu falava isso para minha esposa nessa manhã, quanto mais eu leio, mais eu creio. Quanto mais eu leio, mais eu me aproximo deste Deus. Mas, voltando ao assunto principal, nós estamos vendo aqui que Zacarias servia ao Senhor no turno de Abias. 8º turno. Mês de Tamuz, 4º mês do calendário hebraico. Mês de julho, nosso calendário. Seguindo a ordem cronológica do nascimento natural de uma criança. João nasceu no 1º mês do ano, né, do calendário hebraico, mês de Nisan. Considerando que Maria engravidou no 6º mês da gravidez de Isabel. Nós estaremos indo agora para o nosso último gráfico do estudo dessa manhã. Temos aí então o diagrama completo do nascimento de Jesus. Você estará seguindo comigo aquela linha branca, logo abaixo daquela linha pontilhada amarela. Então, no 6º mês da gestação de Isabel, Maria concebe, sendo esse o mês de Tebete. Então, seguindo ali a ordem cronológica dos meses, Sebete, Adar, Nisan, Ziv, Sivan, Tamuz, Ab, Elu e Tanim. E Tanim, que corresponde
para nós aqui a segunda quinzena do mês de setembro e a primeira quinzena do mês de outubro. Então, conforme aquilo que estamos estudando, pelas informações do fato relevante sobre o nascimento de João, pelas informações que o anjo aparece a Maria e Maria concebe no 6º mês de gravidez de Isabel, nós temos ali que Jesus, então, possivelmente tenha nascido no 7º mês do ano do calendário hebraico, no mês de Etanim. Nós falamos aqui que pode ser uma coincidência João ter nascido em Nisan, que era o mês da Páscoa, dos pães ázimos, que anunciava, né, o verdadeiro sacrifício que viria, que anunciava o Messias. Pode ser coincidência João nascer, aquele que anunciaria o Messias no mês, né, da anunciação, que é Nisan. Será que é uma coincidência também trazermos como informação que Jesus nasceu no 7º mês, que é o mês de Etanim? E eu quero agora trazer algumas informações muito importantes sobre Etanim, que talvez seja um mês pouco conhecido, né, pelos irmãos. Porque em Nisan, como nós falamos, é o mês da Páscoa, o mês dos pães ázimos. Mas o que acontecia em Etanim? Por que Etanim também era um mês muito importante para os judeus? Vamos ver então o que acontecia em Etanim? Primeiro, Levíticos capítulo 23, versículo 24. Levítico capítulo 23 e o versículo 24. Procure aí na sua casa, Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, a santa convocação. Então, 7º mês, que é o mês de Etanim, Deus pedindo a Moisés para que eles celebrassem a festa das trombetas no 1º dia do 7º mês. O versículo 27 desse mesmo capítulo. Mas aos 10 dias deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis a santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis a oferta queimada ao Senhor. Então, no dia 10, no 10º dia do mês 7º, que é o mês de Etanim, era o dia que acontecia uma única vez no ano, ou seja, era o dia da expiação. Um dia em que todos aqueles sacrifícios que eram oferecidos durante o ano seriam validados naquele sacrifício anual. Era o dia em que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos. O dia da expiação, o 10º dia do 7º mês. E temos ainda como informação o versículo 34 desse mesmo capítulo de Levítico. Levítico capítulo 23, versículo 34. Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias do mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Irmãos, volta para mim lá o gráfico completo, Luiz, por favor. Irmãos, o que isso tem a ver com Jesus? Lemos no começo desse estudo que os anjos apareceram no céu e anunciaram que deveria haver muita alegria naquela ocasião, porque o Messias estava nascendo e seria uma dádiva de muita alegria para todo o povo. As trombetas de igual modo, lá em Levítico capítulo 23, 24, anunciavam algo grande que iria acontecer. No dia 1º daquele mês, o 7º mês, se anunciava algo grande que iria acontecer. E o que era esse algo grande? Que no 10º dia do mês, o pecado do povo, as transgressões da humanidade, do povo de Israel, seria colocado em juízo. E se houvesse perdão naquele sacrifício anual,
Se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos e a vida dele fosse poupada, e Deus recebesse aquele sacrifício, e Deus recebesse a oferta que era colocada, o sangue espargido diante da arca, na arca da aliança, no Santo dos Santos, haveria celebração em 5 dias, a festa dos tabernáculos, a celebração que Deus tinha poupado, que Deus tinha libertado eles do Egito, a lembrança que eles habitaram em tendas. E durante 7 dias eles estariam ali em volta da tenda principal, que era o santuário, que era o tabernáculo, celebrando aquele grande momento. E o que isso tem a ver com Jesus? As trombetas, assim como os anjos, anunciaram o nascimento do Messias. Quando nós lemos o Apocalipse, as trombetas anunciam a volta do Messias. Quando nós entendemos que Jesus é aquele que veio para expiar nossos pecados, que veio para ser o sacrifício perfeito, que Ele é a expiação pelos nossos pecados. Quando entendemos que o tabernáculo representa também os tabernáculos, o tabernáculo representa também o templo. Então será que é coincidência que Jesus, o Messias, tenha nascido em Etanim? Mês este das trombetas, mês este da expiação, mês este da festa dos tabernáculos, sendo que o tabernáculo também, ele representa o templo. Vamos ver agora uma informação sobre isso. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, segundo o livro de Crônicas, eu espero que você esteja marcando esses textos na sua casa. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 3. Segunda Crônica 5, versículo 2 e versículo 3. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Versículo 2. Todos os homens de Israel congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês, que é o mês de Etanim. 1 Reis, capítulo 8, versículo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 2. Todos os homens de Israel congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Irmãos, abre a tela para mim ali, Luiz, volta lá onde nós estávamos. Mês de Etanim, mês da anunciação, a festa das trombetas, mês da expiação, mês da festa dos tabernáculos, tabernáculo que representa também o templo. O tabernáculo ele era provisório, mas Davi propôs o coração de construir uma casa para que o Senhor fosse adorado. Salomão, seu filho, constrói aquela casa, constrói o templo. E no 7º mês, que é o mês de Etanim, Salomão, conforme aí, você pode ler o texto todo na sua casa. 2 Crônicas, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 8. No 7º mês, Salomão consagra o templo. No 7º mês, o templo é consagrado. No 7º mês, a arca é trazida com júbilo, com festa, para dentro daquele, agora aquele novo tabernáculo, aquele novo templo. No mês 7º, a arca com celebração é colocada dentro do Santo dos Santos, naquele templo construído por Salomão. Coincidência? Os irmãos se lembram das palavras de Jesus? Quando ele disse, derrubai esse templo. Derrubai esse templo e em 3 dias eu reedificarei ele novamente. E os judeus então se espantavam do que ele está falando. Esse templo que levou tantos anos para ser construído, ele fala que em 3 dias ele pode voltar a construir. Mas o João fala, no momento nós não entendemos, no momento nós não compreendemos, mas ele falava do seu próprio corpo, que é o seu templo.
Então, Jesus, ele traz como referência, né, que o seu corpo é o próprio templo. Vamos lá, rapidamente. João capítulo 2, versículo 19. João 2, 19. Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruireis. Vamos seguir essa leitura aí, Luiz, por favor. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado o santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário que é o seu corpo. Irmãos, temos trazido até aqui informações e referências que Jesus não nasceu em dezembro. Já entendemos isso. Já foi comprovado isso, que era um mês frio e chuvoso, improvável os pastores estar no campo. Seguimos o estudo pelo fato relevante, nascimento de João. Entendemos que Jesus nasceu 6 meses após o nascimento de João. Então temos que Jesus, possivelmente pela Escritura, aquilo que a Escritura traz de informação, que ele nasceu no mês de Etanim. Mês este, que anunciava através das trombetas a expiação no primeiro dia. Mês esse que no 10º dia havia a expiação. Mês esse que no 15º dia havia a festa dos tabernáculos. Mês esse que Salomão com os sacerdotes trouxeram a arca da aliança para colocar dentro do templo do Senhor. Será que é coincidência? Eu creio, irmãos, eu acredito, por essas coincidências da Bíblia, que Jesus tenha nascido no 7º mês do ano do calendário hebraico. Para nós aqui, representando entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, mês de Etanim. Então, retomando já o fôlego aqui, realmente a gente se emociona. Eu gosto muito, irmãos, de pregar a Bíblia. Às vezes eu trago pouco informações do cotidiano, é mais a palavra mesmo, a Bíblia mesmo. Eu gosto muito, me empolgo muito pregando a Bíblia. Mas, às vezes, é importante a gente trazer outras fontes também de informação. Se entendemos até aqui que Jesus não nasceu em dezembro, se entendemos isso até esse momento, aceitamos isso por fé, porque a Bíblia nos traz essas informações, a terceira pergunta, que já é a pergunta final do estudo dessa manhã, ela vem nos trazer de uma forma direta. Então, o que é o Natal? Nós temos ali a primeira fonte, que é a enciclopédia Barça. Os mais antigos aí vão lembrar da Barça, uma enciclopédia gigantesca, era vários volumes, vários livros, e que era muito cara até na época. Poucas pessoas podiam comprar uma coleção da Barça. Mas uma enciclopédia muito conceituada, até os nossos dias ainda muito conceituada, essa enciclopédia. O que essa enciclopédia fala sobre o Natal? A data atual, 25 de dezembro, foi fixada a fim de cristianizar, ou seja, tornar cristã, grandes festas pagãs realizadas nesse dia. A festa a Mitra, que celebrava o Natalis Invicti Solis, nascimento do vitorioso sol, e várias outras festividades decorrentes do solstício de inverno, como a Saturnália, em Roma, e os cultos solares. A ideia central das missas de Natal revelam claramente esta origem. As noites eram mais longas e frias, pelo que em todos esses ritos se ofereciam sacrifícios propiciatórios e se suplicava pelo retorno da luz. A liturgia natalina retoma esta ideia. Então, as velas, né, de Natal, que se acendiam, se celebravam, né, hoje, nos nossos dias, são substituídas aí pelas luzes coloridas, pelos pisca-piscas, assim dizendo, mas o fundo, o princípio era tudo isso. Então, primeira informação, enciclopédia Barça, trazendo que o 25 de dezembro era uma celebração a deuses, culto,
celebração, festa, regozijo a deuses pagãos. Uma segunda referência, trouxemos essa manhã, aqui de uma enciclopédia católica. A New Catholic Encyclopedia reconhece o seguinte: a data do nascimento de Cristo não é conhecida. Os evangelhos não indicam nem o dia, nem o mês. Segundo a hipótese sugerida por H. Ussener e aceita pela maioria dos peritos hoje em dia, designou que o nascimento de Cristo, a data do solstício de inverno, 25 de dezembro do calendário juliano, 6 de janeiro no calendário egípcio. Porque nesse dia, à medida que o sol começava o seu retorno e aos céus centracionais, os devotos pagãos de Mitra celebravam o Dies Natalis Solis Invicti, aniversário natalício do Sol Invencível. Em 25 de dezembro de 274, Aureliano mandou proclamar o Deus Sol como principal padroeiro do império e dedicou um templo a ele no campo de Marte. O Natal se originou numa época em que o culto do Sol era particularmente forte em Roma. Então nós temos duas informações e eu convido a você saber mais sobre isso no dia 19. No dia 19 nós estaremos voltando com este tema, mas trazendo apenas fatos históricos sobre o Natal. Dessa festa que não tem nada de cristã, porque Cristo não nasceu em dezembro. E eu quero que você pense agora, nós estamos indo já para o final desse estudo. Os apóstolos comemoravam o Natal? A igreja primitiva comemorava o Natal? Jesus pediu para celebrar o seu nascimento? Irmãos, rapidamente aqui, alguns textos muito importantes para tentarmos responder essa última pergunta. Se Jesus pediu para celebrar o seu nascimento. Lucas capítulo 22, do versículo 17 ao 21. Lucas 22, do 17 ao 21. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que até agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, até aí então, até o 21. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. 1 Coríntios 11, 24 ao 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, voltando à pergunta que fizemos, Jesus pediu para celebrar o seu nascimento? A igreja primitiva, os discípulos celebraram o Natal? Jesus, ele pede para que algo fosse feito em sua memória. Não o seu nascimento, mas a sua morte, o seu sacrifício. Que esse seria o simbolismo, esse seria o nosso dia de regozijo. A celebração da Santa Ceia. A celebração da morte, do corpo, do sangue do Senhor. Jesus traz esse ensinamento, os discípulos põem como prática isso dentro da igreja. Paulo, quando escreve agora a uma igreja de gentios, traz esse ensinamento também. Irmãos, é muito sério
o assunto que tratamos hoje. Porque se a Bíblia é verdadeira, se Jesus não nasceu em dezembro, eu não tenho medo de dizer que o Natal é uma mentira. E eu tenho um último versículo que eu gostaria que você meditasse, que se encontra lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, final da Bíblia, capítulo 22, o versículo 15. Eu vou ler na minha versão aqui. A minha versão, Luiz, se você puder trazer aí para os irmãos. É a versão revista e corrigida. Revista e corrigida. Então, nessa versão nós temos: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Presta atenção agora. E qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, se você entendeu que o Natal é uma mentira, esse versículo é para você, esse versículo é para mim. Qualquer um que ama e comete a mentira. Se o Natal é mentira, se eu amo o Natal, se eu pratico o Natal, se eu celebro o Natal, esse versículo é para mim. E esse versículo fala, porque é o versículo finais do Apocalipse, que estes ficarão de fora da cidade santa. Que estes ficarão de fora da eternidade. Então, sim, o assunto que trouxemos nessa manhã é um assunto sério, uma verdade séria, mas também, para aqueles que entendem, é de alegria. Estou muito feliz nessa manhã por compartilhar a palavra de Deus com você. Espero que você também compartilhe com alguém.